Glória a Deus, glória a Deus. A Santa Ceia só pode ser servida àqueles que são batizados nas águas. Os que não são batizados nas águas, ali nós não servimos a Santa Ceia. Glória a Deus, mas eu creio que logo você vai passar pelo batismo aqui e vai ser participante da Santa Ceia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Eu estou dando uma folha especial, eu estou enxergando um pouco, mas eu vou ler a palavra. Está escrito no capítulo 11, 1 Coríntios, louvado a Deus, no versículo 23, está escrito assim: glória a Deus, glória a Deus, porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, numa noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em glória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, glória a Deus, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão, louvar a Deus, e beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Por quê? Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Por quê? O que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não ser condenados com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor, e a palavra do Senhor. Glória a Deus. Examine, pois, o nome a si mesmo. Não é eu que posso examinar o irmão, é a pastora Tânia que vai examinar. Louvado seja Deus, mas examine você mesmo e não deixe de participar da Santa Ceia. Examine você mesmo e pede perdão a Deus. O seu irmão também pode pedir perdão a ele mesmo quando você está, mas participa da Santa Ceia, e é uma bênção para a nossa vida a Santa Ceia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero pedir, antes de servir a Santa Ceia, eu quero pedir, glória a Deus, fazer uma oração. Para nós é uma reconciliação, uma oração de reconciliação, para pedir perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. Depois nós vamos orar pela Ceia. Eu quero que vocês orem comigo. Altíssimo glorioso Pai, Deus Santo, Deus glorioso, meu Senhor, pedimos perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. Se por acaso, louvado seja Deus, tivermos, Senhor, feito coisas que não te agradam, Deus, não agrada o nosso irmão, estende a tua mão, meu Deus, e perdoa os nossos pecados. Somos carne, somos pó e terra. Louvado seja Deus, que somos fracos diante da tua potência. Mas o Senhor é bom e a sua bondade, ela dura de geração em geração. Estende a tua mão, meu Deus, louvado seja Deus, e nos multiplica pela tua graça e pelo teu poder. Bendito e glorioso Pai, nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou a Deus. Glória a Deus. Glorioso Pai, Deus estende a tua
Pai, apresentando a Santa Ceia. Glória a Deus, depois de orado, é o teu corpo, o teu sangue do Senhor, que vem justificar, que vem para o Senhor, não pode ser Deus acontecer, que vem apresentar a nossa fé diante de ti, que vem satisfazer a tertura de sua enfermidade. Ó Pai Santo, ó Deus bondoso, Deus eterno, Deus maravilhoso, glória a Deus, vamos cumprir nesta noite a tua ordenança, que participar do Senhor da Santa Ceia. Deus, Deus maravilhoso, abençoa, Pai, aleluia, de uma maneira gloriosa, e até nesta noite, possível, Senhor, batiza ali com o Espírito Santo, ó Deus, Deus eterno, em nome de Jesus.
Usa-me, Senhor Jesus, usa nossas vidas, Deus. Vem nos usar, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Vamos participar do pão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Fiel nas alturas, aleluia. Abraço dele como ele faz, aleluia. Remanda, aleluia. Remanda, abraço dele. Aleluia. Aleluia. Tremendo santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Louvado seja Deus. Fazer isto todas as vezes que beber, em memória de mim. Todos participando do cálice. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração para agradecer essa ceia. Glória a Deus. Vamos agradecer. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agradecer, irmãos. Altíssimo e glorioso Pai, quero te agradecer pelo Senhor por essa bênção que o Senhor nos deu nessa noite e temos esse privilégio de participar dessa ceia. Ó Pai, filho da tua misericórdia, o Senhor segura-nos nas tuas mãos, para que o mês que vem estaremos aqui, meu Senhor, reunidos na tua mesa, aleluia, para participar do teu corpo e do teu sangue. Altíssimo e glorioso Pai, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção e nosso favor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Podemos sentar, amém, queridos? Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero, nesse momento, chamar aqui o irmão Davi, a sua esposa, vem cá. Louvado seja Deus.
Amém? O nosso irmão já se lembrou aqui à igreja há algum tempo. Amém? Ele já veio de outro ministério como obreiro. E por um tempo, né? O irmão ficou no banco, ajudando em oração. Mas o irmão, ele tem um chamado da parte de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nesse período de experiência, não tem nada na presença do Senhor, diante da igreja, que venha desabonar a vida dele. Amém? Como obreiro. O irmão é membro já da nossa igreja, já está aqui há alguns meses. Então, eu quero dizer para a igreja, né, que o irmão também vai fazer parte do quadro de obreiros dessa igreja. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E nós, como igreja do Senhor, nós recebemos eles com carinho, com amor, porque a obra precisa de pessoas compromissadas, irmãos. Pessoas que têm compromisso com a casa do Senhor Jesus. Amém? E assim que ele veio, vem cá, mais, depois você vai orar por eles. E assim que eles vieram, eles falaram: não, pastor, eu quero ficar no banco, né? Contou a história dele, da esposa, né? Veio já de outro ministério, já ungido ao obreiro, não precisa se consagrar, ele já é consagrado aos, né? Obreiro da casa do Senhor. E ele falou: não, pastor, eu quero ficar no banco, quero estar aqui para me orar. Mas aleluia, quando a gente tem chamado da parte de Deus, né, irmãos? Não dá para ficar no banco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? O irmão já tem assim nos auxiliado. Então, às vezes, né, algumas vezes eu coloquei aqui o irmão para estar pregando. Então, às vezes a igreja fica assim: o irmão está aqui com a gente? Não, ele está aqui com a gente sim. Amém? E louvado seja Deus. Tem a sua vida no altar, a casa dele no altar, juntamente com a sua esposa. Então, que a igreja receba ele com muito carinho, como obreiro dessa casa de oração. Amém? E eu quero falar que tem mais pessoas, ó, que nós estamos observando, para levantar como obreiro aqui dessa casa. Amém? Precisamos de intercessores, pessoas de oração. Louvado seja Deus. Pessoas que preguem a palavra também, que possam dividir aí com a gente. Em nome de Jesus Cristo. Irmão Maico, vem aqui fazer essa oração. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós, Senhor, a tua igreja, Senhor, nos colocamos, Senhor, a tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, do irmão Davi, Senhor, de sua esposa, Senhor, a partir, Senhor, deste momento, Senhor, o Senhor está, Senhor, levantando, Senhor, aleluia, Senhor, para ajudar, Senhor, aqui, Senhor, nesta porta que o Senhor tem aberto, Senhor. Jesus é bom, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É assim, irmãos. E eu quero também dizer para os irmãos, né? Tanto o irmão Marco, a irmã Kelly, Davi, a sua esposa, Robson, a Silvana, a irmã Ligonete, o irmão Donizete, que são obreiros dessa casa de oração, o irmão Marcos, amém? Breve, Jean e Edilê. Falta dias aí, em nome de Jesus Cristo. A glória de Deus, amém? Louvado seja Deus. Eles estão aptos, são pessoas aptas a orar, querido, por você,
A mesma oração, aleluia, que a pastora faz, ele vai fazer com você, vai surgir efeito da mesma maneira, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando aí, final de culto, alguma coisa, não precisa ser só a pastora Tânia para orar, não. Os irmãos estão aí, eles estão aptos para orar, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em breve, né, tem mais obreiros aí a serem levantados para a glória de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 17. Agradecer aos irmãos que trouxeram aquilo, amém? E pode continuar trazendo, amém, irmãos? Tem pessoas no nosso meio necessitadas que nós precisamos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós vamos estar orando, amém? Pelos alimentos também. Louvado seja Deus. Agradecer aos irmãos que participaram ontem. A festa foi uma delícia, foi uma bênção, amém? Em breve nós vamos ter outra aí, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 17. Louvado seja Deus. Existe algo no nosso meio. Eu falo no nosso meio, não vou nem, aleluia, comparar com o mundo aí fora, mas eu falo no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja de Cristo Jesus, que não pode morrer, querido, de jeito nenhum. Algo chamado gratidão, amém? E é sobre isso, aleluia, que o Espírito Santo de Deus quer falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, verso 11. Louvado seja Deus, aleluia. Um coração grato, ele agrada ao coração de Deus, amém? Louvado seja Deus. Um coração quebrantado, contrito, ele agrada o coração do Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque nós somos gratos a esse Deus, amém? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, aleluia. E não importa que ainda no dia de hoje você entrou aqui com uma dificuldade, certamente Deus vai agradar, vai te dar vitória sobre isso, e o nome do Senhor vai ser glorificado, aleluia, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Louvado seja Deus. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Fala para o teu irmão: ficou limpo. Aleluia. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, e com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Aonde estão os outros 9? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos relata, aleluia, que Jesus, na sua caminhada, aleluia, evangelizando, ensinando, em determinado momento, ele entra, aleluia, nessa cidade, em Samaria. Louvado seja Deus. E aonde o Senhor entra, onde a presença do Senhor chega, não tem como passar por desapercebido. Eu quero dizer algo: Jesus está aqui nessa noite, e você não vai passar por desapercebido, aleluia, aos olhos do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. E esses homens, ouvindo falar que Jesus operava sinais, prodígios e maravilhas, aleluia, a Bíblia diz que eles estavam enfermos, e de uma enfermidade que aos olhos humanos não tem cura. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é uma doença que nós não ouvimos mais falar, lepra. Louvado seja Deus. Mas antigamente, na época, acredito que meus pais, aleluia, de pais, de muitos aqui, era uma doença terrível, aonde a pessoa tinha que ser separada da sociedade, não podia ficar, aleluia, no meio das pessoas, todos os seus pertences tinham que ser separados, porque era uma doença contaminosa. Louvado seja Deus. Eu paro para pensar a discriminação que esses homens viviam
que eles passavam, aleluia, na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. A lepra é uma doença, aleluia, que vai tomando o corpo, que vai caindo os pedaços do corpo da pessoa, vai deformando o corpo da pessoa. Louvado seja Deus. Eu não sei Aonde que o adversário entrou, aleluia, na tua vida, para causar alguma adversidade, para causar alguma deformidade. Mas hoje Jesus entrou neste lugar, lava subdecai, para te dar vitória e para dizer para você: não temas, isso não é nada diante de mim, aleluia. Hoje você entrou com o teu semblante caído, mas você vai sair daqui de pé, exaltando e glorificando o nome do teu Deus, o teu Senhor, aleluia. Porque onde Jesus entra, a situação automaticamente é transformada, automaticamente é modificada, aleluia. E a Bíblia diz que quando Jesus entra, aleluia, entra nessa cidade, esses homens, aleluia, há um ruído, porque onde ele chega, aleluia, alguma coisa acontece, aleluia, chega a notícia aos ouvidos desses homens, desses 10 homens: Jesus está passando por aqui. O teu irmão fala para ele: fica alerta, porque Jesus está passando aqui nessa noite, aleluia. E a Bíblia diz que eles se reúnem e eles saem ao encontro do Senhor. Brava, subdecai, o que me chama a atenção é que eles não declaram, aleluia, a enfermidade que eles têm. Mas eles, aleluia, diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Quando você saiu da sua casa hoje, o Senhor sabia o que você estava precisando, o Senhor já sabia o que você estava necessitando, aleluia, exaltado o nome do Senhor. Ei, você não veio aqui em vão, esse encontro foi marcado pelo Senhor com a tua vida, louvado seja Deus. E o mestre agora está cá, lamanda água subdecai, aleluia. Ele sabe o que está passando na tua mente, ele sabe o que está passando no teu coração, ele sabe o que está acontecendo no teu físico, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tudo aquilo que era adverso, tudo aquilo que era contrário, daqui a pouco o Senhor vai liberar uma palavra de vitória para a tua vida, louvado seja Deus. E toda adversidade ela vai cair por terra, porque não há o que fique de pé diante da voz do Senhor, aleluia. E aqueles homens declaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Brava subdecai, dalabaçu. Bendito é o nome do Senhor. O crente, presta atenção numa coisa: há determinadas oportunidades que passam na minha e na sua vida, aleluia, que vai passar talvez uma única vez e não vai acontecer novamente. Não perca a oportunidade de estar na presença do Mestre, não perca a oportunidade de falar com Ele, louvado seja Deus. E não importa, aleluia, multidão, aleluia, porque onde Jesus passava, ele arrancava, aleluia, trazia atrás dele uma multidão. Esses homens não pensaram duas vezes: essa é a nossa oportunidade de chamar a atenção do Mestre, louvado seja Deus. Se nós, aleluia, não pegarmos a bênção agora, nós não vamos pegar nunca mais. Ei, tem uma bênção reservada para você aqui nessa noite. Não perca a oportunidade, chama a atenção do Senhor e segura a bênção dentro das tuas mãos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Havia uma multidão, mas eles se reuniram, porque entre eles não havia problema, aleluia, era a mesma Enfermidade era a mesma doença, louvado seja Deus. E um grita: Jesus, o outro: filho de Davi, o outro grita: tem misericórdia de nós, Tem misericórdia das nossas vidas. Se tem uma coisa que mexe com o coração do Mestre, aleluia, é ver o filho dele perecer, é ver a lágrima, é ver a dor, é ver o sofrimento. A frase aleluia que muitos usam: Deus não está me vendo, mentira de Satanás, querido, porque o Senhor está te contemplando em todo o tempo, em todo momento, aleluia, louvado seja Deus. Mas o que me chama a atenção também, aleluia, É que esses homens, eles saíram ao encontro do Mestre, eles foram ao encontro do Mestre. Essa noite nós também viemos ao encontro do Mestre, amém? Louvado seja Deus. Alamanda, Aravaçu, Becai. eu acredito que o pecador acredita, a gente vai lá para dentro da história. Aleluia, Deus vai curar a enfermidade aqui nessa
noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando esses homens, aleluia, saem do lugar que eles estavam, Não sei se enclausurados dentro de uma casa, de uma clínica, não sei. Mas quando eles saem, aleluia, no meio da multidão, eu não tenho dúvida que um clarão se abriu. Que pessoas se afastaram, aleluia. Aleluia, porque é enfermo, porque é uma enfermidade contagiosa, porque cheira mal. Eu também não sei se nessa trajetória da tua vida alguém se afastou de você por um mero preconceito porque você serve a Jesus Cristo. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar da parte do Senhor. Quem te rejeitou vai querer conhecer o teu Deus, o teu Senhor. Quem te ignorou vai querer ver esse Deus, esse Senhor que você serve. Quem te deixou de lado vai ver a glória do Senhor manifesta na sua vida. Quem te desprezou pode se preparar, prepare teu coração, porque vai vir te pedir perdão. Exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. E esses homens saem de encontro, Gritando, aleluia, e chama a atenção do mestre. Eu creio que Jesus está indo, ele está passando, e de repente ele escuta: Jesus, filho de Davi, ele para, aleluia. E aquele vê aquele grupo de homens, não importa se você estiver na igreja, no trabalho, em casa, dentro do carro, onde você estiver, que você necessitar da presença do mestre, clame por ele, chame ele, porque ele vai vir ao seu encontro. aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 2014 eu sofri um acidente de carro, capotei o carro, foi uma coisa terrível. E tudo que eu lembrava naquela hora: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu senti que não era o cinto de segurança, mas foi uma mão que me travou no banco do carro. Estava na viaduta, sozinha. Tanto que aquela dor ficou alguns dias no meu peito. Mas eu entendi que eram as mãos do Senhor. O carro deu perda total. Quando os socorristas chegaram, eles já perguntaram para o policial: quem é a vítima? Falou: não, a moça está ali. O socorrista colocou as mãos na cabeça e falou assim: moça, você nasceu de novo. E o Senhor tinha falado comigo no mês de dezembro que Ele estaria me livrando da morte de acidente de carro. Lá na subida. E o carro rodou para um lado,